Fala pessoal, aqui é o engenheiro Igor Neuberger e hoje estamos aqui para mais um exercício resolvido do livro de Análise Estrutural do Aslan Kassimali, o capítulo 3, certo? Hoje nós temos uma estrutura que ela é composta por duas barras, certo? Duas barras, uma com 15 metros e outra com 9 metros, que tem uma carga horizontal aqui, que poderia ser, digamos, uma carga de vento, tem uma carga horizontal aqui, e tem uma carga distribuída de uma forma trapezoidal aqui nessa outra barra. E o nosso objetivo é calcular as reações de apoio. A primeira coisa que temos que saber é, será que dá para calcular essas reações? Precisamos saber se essa estrutura é estaticamente determinada. Para isso, nós temos três equações da estática. Somatória de forças horizontais é igual a zero, somatório de forças verticais é igual a zero e somatória de momentos tem que ser igual a zero. Então nós temos três equações. Quantas reações de apoio nós temos aqui? Nós temos apenas um engaste. O engaste é um apoio de terceiro gênero. Isso significa que o engaste ele apresenta três reações. Quais são elas? Eu vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar azul. O momento fletor nesse ponto, digamos que isso aqui seja meu ponto A. Eu tenho uma reação de momento em torno de A. Eu tenho a reação vertical em A, ou seja, ele não deixa essa estrutura translacionar na vertical. E eu tenho a reação horizontal em A. RHA. Então eu tenho três reações, vertical, horizontal e momento, e três equações. Se esse número for igual, significa que a minha estrutura é estaticamente determinada. Então ela pode ser calculada com as equações da estática. Beleza, perfeito. Outra coisa que eu tenho que definir aqui com vocês é o sentido dos sinais. Momento sempre girando no sentido anti-horário é positivo. Força vertical para cima é positiva. Força horizontal para a direita é positiva. Então essa é a notação de unidades. Beleza? Então vamos lá calcular as reações de apoio dessa estrutura. Antes disso, eu vou passar uma pequena revisão de como transformar essas cargas distribuídas em cargas horizontais pontuais equivalentes. Então, vou colocar um risco aqui, só para a gente ir para a revisãozinha. Digamos que eu tenho aqui uma estrutura biapoiada. Biapoiada, normal. E eu tenho sobre ela uma carga distribuída na vertical. Uma carga distribuída, digamos que eu tenho a carga distribuída aqui de 1 kN por metro. E essa viga aqui ela tem 5 metros. Como que eu faço para calcular as reações de apoio? Eu posso transformar essa carga que está uniformemente distribuída em uma carga pontual equivalente. Essa carga pontual equivalente, ela sempre estará posicionada no centro da minha carga uniformemente distribuída e terá um valor que é equivalente à soma, no caso a multiplicação da carga uniformemente distribuída pelo comprimento. Então é como se eu fizesse a soma da área desse retângulo aqui. É um retângulo de base 5, de altura 1. A área de um retângulo é base vezes altura, 5 vezes 1. Isso me dá 5 kN, que estará aplicada a uma distância de 2,5 metros a partir de qualquer um dos apoios. Cargas distribuídas, uniformemente distribuídas, é sempre assim. Não importa se ela está na vertical, se ela está na horizontal ou qualquer que seja o sentido dessa carga, sempre vai ser dessa forma, beleza? Se eu tivesse essa carga, deixa eu ver se aqui eu consigo fazer.
Essa opção não vai deixar eu rotacionar. Mas se eu tivesse essa carga rotacionada, digamos na horizontal, faria exatamente da mesma forma, beleza? Agora, imagina que eu tenho essa mesma viga, mas eu não tenho mais uma carga uniformemente distribuída desse jeito. Eu tenho apenas uma carga triangular, assim, ó. Carga triangular, às vezes as pessoas já assustam, né? Quando vê uma carga triangular. Carguinha triangular. Com intensidade qualquer, digamos que eu tenho intensidade de 10 aqui. 10 kN nessa extremidade. Se eu tenho 10 kN nessa extremidade, nessa outra extremidade eu tenho 0 kN, certo? Porque ela começa em 0 e vai até 10. A carga triangular, ela é transformada em uma carga pontual equivalente, sempre agindo a 2/3 do maior lado. Então eu tenho um lado que vale 10, eu tenho um lado que vale 0. Ela sempre vai estar, eu tinha falado errado, ela sempre vai estar a 1/3 de distância da maior intensidade. Então ela vai estar mais ou menos aqui, ó, a 1/3. 1/3 de 5, né? 5 sobre 3 dá 1,666. 1,666. Essa é a distância daqui. 2/3 do outro lado seria 3,33. Ah, e qual é o valor, qual é a intensidade dessa carga pontual equivalente? É simplesmente a área desse triângulo aqui, tá? A área desse triângulo, a gente sabe que é base vezes a altura sobre 2. Então, a minha base vale 5, a minha altura vale 10, certo? Tenho 5 de lado aqui e 10 de altura aqui. Então, 5 vezes 10 sobre 2. 5 vezes 10, 50 sobre 2, 25 kN. Então, ela se transforma numa carga equivalente de 25 kN, agindo a 1/3 do maior lado. Beleza? E vamos agora para o próximo caso, que é... Vou pegar essa aqui para copiar, para ficar mais fácil. Ao invés de ter uma carga uniformemente distribuída, como esta aqui, eu tenho uma carga trapezoidal. Assim, ó. Digamos que aqui eu tenho 2 kN por metro. Aqui eu tenho 7 kN por metro. Como que eu faço nesse caso? É simples. Eu divido essa carga em uma carga retangular, que vai pegar só essa parte de baixo, e uma outra carga triangular, que vai pegar só essa parte de cima. Simples assim. Nesse caso, eu vou deixar aqui tracejado, aqui, onde eu vou repartir ela. Eu terei da parte retangular, ela, como eu já expliquei para vocês, ela vai ser equivalente ao centro. Ela vai estar em 2,5, certo? Aqui é uma distância de 2,5. Desculpa. Qual é a intensidade dessa carga? Lembrando que eu estou pegando só a parte retangular, eu estou pegando só essa parte aqui, ó. A intensidade dessa é a área do retângulo. 5 de base, 2 de altura. Aqui vai ter 2 também, tá? 5 vezes 2, 10. Então, a intensidade dessa carga ali é de 10 kN. E agora eu pego a outra parte, que corresponde apenas ao triângulo. Apenas essa parte de cima. Essa parte do triângulo, ela vai estar posicionada onde? Também acabamos de ver. Ela vai estar posicionada a 1/3 do maior lado. Aqui. E qual que é a intensidade, então, dessa força? Ela vai estar aqui a 1,66, né?
Qual a intensidade dessa força? É a área do triângulo. A área do triângulo aqui é 0, porque o 2 a gente já considerou na parte de baixo. Então é como se eu estivesse pegando só ali, ó, só essa parte do triângulo que eu estou deixando para cima. 0. E aqui eu tenho 7 menos os 2 que eu já calculei daqui. Então eu tenho 5, que é essa distância aqui, ó. Eu tenho 5 e essa distância aqui eu tenho 0. 2 vezes 5... desculpa, 2 vezes 5 não. Desculpa, falei errado. Aqui eu tenho 5. Beleza? Área do triângulo, base, 5. Aqui a base. Altura, 5 dividido por 2. 5 vezes 5, 25. Dividido por 2, 12,5. Então, esta é a intensidade dessa carga aqui. 12,5 kN. Com as cargas pontuais equivalentes, fica muito fácil de a gente conseguir calcular qualquer estrutura, tá? Então, transforma a carga distribuída numa carga pontual equivalente e calcula a reação de apoio a partir disso. Então, fizemos esta revisão. Vamos para o que o exercício pede de fato, que é calcular as reações de apoio dessa estrutura aqui. Então, olha, aqui eu vou duplicar essa estrutura para ficar mais fácil, não ter que ficar desenhando toda vez. Duplicar, trazer ela aqui para o lado. A primeira coisa que eu posso fazer é calcular isso aqui como força equivalente. Então, olha, eu tenho aqui 2 kN por metro agindo ao longo de 15 metros. Então, eu já sei que é uma carga retangular, vai se transformar numa carga pontual equivalente. Então, ela vai estar aplicada onde? Exatamente no centro. Aqui, ó. Exatamente no meio, tá? Qual a intensidade dessa carga? 2 vezes 15. 2 vezes 15, 30. 30 kN. A partir de agora, eu já poderia, inclusive, apagar essa parte aqui, ó. Eu não vou fazer para deixar a estrutura inteira ali, mas eu poderia. E qual é a distância que ela vai estar agindo? Ela está agindo aqui, ó, a uma distância 15 sobre 2, né? 7,5. Beleza, vamos continuando então. 7,5. Ah, outra carga para transformar numa equivalente é essa carga trapezoidal aqui. Eu vou dividir ela numa parte retangular e outra parte triangular. A parte retangular eu sei que vai estar agindo exatamente no meio. Bem aqui, ó. Ela tem 2 kN por metro na parte menor. Então, nesse lado aqui, também vai continuar sendo 2 kN por metro. Bem aqui. Qual que é a intensidade da carga retangular? Base vezes altura. Minha base tem 9 metros. Tá? E a altura tem 2 metros. Então, ela é uma carga equivalente de 9 vezes 2, 18. 18 kN. E a parte triangular? A parte triangular, ela age a 1/3 do maior lado. Então, ela vai agir mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu colocar as cotas só para ficar bem claro. Se essa aqui estava 9, vai agir a 9 sobre 2. Essa distância aqui vai ser 4,5 metros. Aqui, 4,5 metros. E essa aqui, ó, que é a da parte triangular, ela estará a 1/3 do maior lado, que é esse lado de cá. 1/3 de 9, quanto dá 1/3 de 9? 1/3 de 9 é 3, né? Então aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6 metros. 3 de um lado, 6 do outro.
E qual a intensidade? A intensidade é a área do triângulo, que é 0 nesse lado e 3 desse lado. Por que vai ser 3? Porque o 2 eu já considerei. Eu vou pegar só esse pedaço aqui, ó. Se eu tinha 5 no total, aqui em cima, daqui até aqui, ó, 2 eu já considerei na parte retangular. Então me sobra 3. Então a área do triângulo vai ser base é 9 metros, vezes a altura 3 sobre 2. 9 vezes 3, 27, sobre 2, eu acho que dá 13,5, né? 13,5 kN, exatamente. Então aqui, ó, 13,5 kN. O que eu posso fazer agora? Como isso aqui ficou um monte de coisa, eu vou criar uma outra cópia dessa estrutura para dar uma limpada nela. Vamos lá, duplicar. Como eu já transformei todas as cargas distribuídas em cargas pontuais equivalentes, eu posso ir apagando isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui eu também já posso apagar. Isso aqui eu também já posso. Pronto. Vejam que o quanto essa estrutura aqui, ó, ela é mais simples do que esta aqui, ó. Essa aqui você olha, você até assusta, dependendo como for. Tem um monte de carga distribuída, não sei o que, carga trapezoidal. Essa aqui, ó, só carga pontual. E é tudo carga pontual equivalente, né? Então, a partir de agora, a gente pode calcular as equações da estática. Eu gosto de começar sempre com somatório de momentos, tá? Então, olha lá, somatório de momentos em torno do A, ponto A, tem que ser igual a 0. Primeiro momento que eu tenho no meu ponto A, que é aqui, né? É o próprio MA, que é a reação de apoio. Ela está no sentido anti-horário, então é MA. MA é a primeira coisa que eu tenho, um momento pontual ali em cima do apoio, que é a reação. MA. Menos. Por que menos? Imagina que essa estrutura aqui está fixa na base e eu tenho uma carga de 30 aplicando aqui, ó. A tendência de giro dela é no sentido horário. Pela nossa notação, sentido horário é negativo. Então, menos 30, que é a força, vezes a distância, que é 7,5. Ok? Menos novamente. Olha aqui, ó. Essa aqui talvez seja um pouquinho mais difícil de analisar. Mas olha, entre essa linha, deixa eu colocar uma cor que eu não usei aqui, eu vou colocar um verde. Entre essa linha aqui, ó, que é a força, que é o meu apoio, onde está o meu apoio, e essa linha aqui, ó, que é onde está aplicada a minha força, há uma distância de 4,5, certo? 4,5 aqui. Se eu aplico essa força deslocada aqui, ó, imagina que bem aqui no meu apoio, eu tenho um parafuso aqui que permite a estrutura inteira rotacionar como um corpo rígido. Quando eu aplico essa carga, a minha estrutura vai tender a girar no sentido horário também, tá? Ela gira nesse sentido aqui, ó, por conta dessa distância aqui entre o eixo do meu apoio e o eixo onde está aplicando a carga. Isso é mais difícil de mostrar com a caneta, mas eu acho que dá para visualizar dessa forma, né? Então, se ela está no sentido horário, ela é negativa. Então, menos 18 vezes a distância, que é 4,5. Pela mesma lógica, essa força de 13,5 também vai girar no sentido horário. Então, menos, novamente, 13,5, que é a carga, vezes a distância de
6 metros e 6. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Considerei todas as cargas já. Aí você pode se perguntar, por que eu considerei essa distância aqui por exemplo, de 4,5, ou essa distância aqui de 6, e não essa distância de 15 aqui, ó. Você pode estar com essa dúvida na cabeça. É pelo seguinte, o momento, ele só é gerado quando a distância da carga, ela é perpendicular ao sentido da carga. Então, como a minha carga está sendo aplicada na vertical aqui, ó, minha carga está sendo aplicada na vertical, a minha distância ela tem que ser horizontal. Ela é sempre perpendicular, é sempre um ângulo de 90 graus. Da mesma forma que quando essa carga aqui estava sendo aplicada na horizontal, eu peguei a distância de 7,5, que é a distância vertical, perpendicular também com ângulo de 90 graus, certo? Então é por isso, beleza? Essa é uma possível dúvida que pode surgir. Resolvendo isso aqui, ó, MA menos 30 vezes 7,5, 225. Menos 18 vezes 4,5, 81. Menos 13,5 vezes 6, 81 também. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. MA, isso aqui tudo está negativo, eu vou somar tudo e passo para o outro lado positivo. 225, menos 225, menos 81, menos 81. Deu 387, igual 387 kilonewtons vezes metro. Como o resultado deu positivo, significa que o sentido que a gente tinha definido para esse momento aqui está correto. Então, o MA vale 387. Vamos agora para o somatório de forças horizontais, tem que ser igual a zero. Veja, eu tenho aqui RHA no sentido positivo, então RHA apontando para a direita, sentido positivo, mais 30 kN no sentido positivo também, são as únicas duas forças horizontais que eu tenho. Isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, eu concluo que RHA é igual a menos 30 kN. O sentido negativo aqui indica que o sinal, o sentido dessa força horizontal está errado, certo? Ela, na verdade, age para o outro lado. E, por fim, já eu coloco as reações na estrutura. Mas, por fim, somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Eu tenho aqui RVA para cima, positivo, menos 18 kN, menos 13,5 kN. Isso aqui tem que ser igual a zero. RVA, não tem nenhuma outra carga vertical, né? Vai ser igual 18 mais 13,5, 31,5 kN, também positivo. O que indica que esse sinal ali estava correto. Então, a partir disso, a minha estrutura ela tem as seguintes reações de apoio. MA, o sentido está certo. O sinal é positivo, então vale 387. MA igual 387 kN vezes metro. RHA deu negativo, então o sentido aqui está errado. Então eu tenho que inverter esse sentido aqui. RHA é igual a 30 kN. E o RVA também está correto, porque deu positivo aqui, 31,5 kN. Com isso, nós calculamos as três reações de apoio da nossa estrutura
e finalizamos o exercício por aqui. Então, se você acompanhou, se você gostou da minha didática e do meu vídeo, deixa o like, certo? Compartilha aí, manda nos grupos da faculdade e tal, do pessoal que possa ter interesse nesse assunto. E é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Falou!